Meus amados irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo resumos das nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos estudar a nossa quinta lição, a nossa revista Escola Bíblica de Adulto, editora Betel, o título A Importância da Família para a Sociedade. Nós estamos estudando família. Família é um projeto de Deus. Estamos tratando nesse trimestre sobre a importância da família. A família constituída segundo o modelo bíblico. Homem, mulher, macho e fêmea. Existem outros tipos aí que se denominam família, mas nós somos igreja, somos cristãos. Nosso manual de conduta, de regra de fé, de prática, é a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Logo, quando estamos falando aqui de família, estamos falando da família segundo o modelo criado por Deus, homem e mulher. A importância da família para a sociedade. Nosso texto áureo está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Verdade aplicada, a família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e sociedade equilibrada. Os objetivos da nossa lição: explicar que a família traz bem-estar para a sociedade, expor que muitos vivem em crise por não ter uma família e mostrar que a família cuida da saúde, do bem-estar dos membros da sua família. Nosso texto bíblico, esta nossa quinta lição, está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, e também Gênesis, capítulo 18, Gênesis, capítulo 22, versículo 18, quando Deus está se dirigindo, conversando ali com o patriarca Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Família segundo o modelo bíblico, homem e mulher. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Deus chamando Abraão do meio da sua parentela, da casa do seu pai e da terra que ele morava ali em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Deus chamou patriarca para partir da família do patriarca de Abraão e sua esposa Sara, a nação, o povo judeu, viesse a existir. Então Deus chama esta família
para ser bênção para as demais famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós estamos falando, contextualizando, família segundo o modelo bíblico cristão, criado, estabelecido, constituído por Deus. Ok? Então, a família é a origem e o alicerce da sociedade. A família, modelo de família criado, estabelecido por Deus, é o alicerce de uma sociedade. Uma sociedade sem um modelo de família bíblico estabelecido, criado por Deus, se torna uma sociedade doente, enferma, manca, descaracterizada. Quem tem suas inclinações, siga a sua vida. Mas nós estamos aqui numa escola bíblica cristã. Logo, a palavra de Deus não tem que ser, não temos que falar tentando esconder o que a palavra de Deus diz, por estarmos nesta sociedade tão corrompida, onde os valores morais estão sendo invertidos, mas o nosso manual de regra, de fé, de conduta é as Sagradas Escrituras. Então a gente segue o modelo que Deus estabeleceu. Família é homem e mulher, macho e fêmea. Então a família é a origem, o alicerce da sociedade. Cabe à família o cuidado com a educação, com a saúde, alimentação e proteção dos seus membros, desde o ventre materno e o acolhimento e assistência aos idosos. Então, a família criada no modelo divino segue e pratica os princípios morais criados e estabelecidos pelo nosso Deus. Primeiro tópico da nossa lição: a família traz bem-estar para a sociedade. Família, ela traz bem-estar para a sociedade. Como vamos aprender nesta lição? Então, como cristãos, nós seguimos o nosso manual de conduta, de regra, de fé, que é as Sagradas Escrituras. Então, nunca iremos mostrar a família sozinha, sem a sua razão de ser, que é Deus. A razão de ser de uma família é Deus. Deus formou o homem, formou a mulher, porque não era bom que Adão estivesse sozinho. Deus não formou um outro homem e colocou com Adão. Deus formou Adão e depois formou Eva. E fez um casal, uma família. E Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24: deixará o homem a sua mãe e o seu pai, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então a família sempre andou junto à igreja de Jesus, e a igreja sempre andou junto à família. Uma não vive isolada da outra, né? Uma não é independente da outra, e as duas cumprem os seus papéis agregadores. Primeiro, Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, Deus. Depois, família. Depois, igreja. Primeiro, Deus. Depois, família. Depois,
igreja. Então, não podemos desvincular as funções fundamentais de uma para com a outra e a contribuição que as duas trazem para a formação de uma sociedade justa e moralmente sadia, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. A sociedade, ela é agraciada com uma família disciplinada, porque foi o próprio Deus quem criou a família. O próprio Deus que criou o modelo de família, porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais. Está lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz, não, ela não pode ser maculada, desprezada ou ignorada. Para a socialização de Adão, veio Eva, pois não era bom que Adão estivesse só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então, novamente, Deus não criou um outro homem para estar ali fazendo par com Adão. Deus criou uma mulher. Então, o mundo pode dizer o que quiser, pode fazer o que quiser, pode viver a maneira que quiser. Igreja, não. Igreja, corpo de Cristo, não. Corpo de Cristo não é relativo, não se relativiza. Ela segue o padrão que Deus estabeleceu. Nosso manual de fé, de regra, de conduta é a palavra de Deus, certo? Então, este é o padrão de família que Deus criou e que nós seguimos para a formação do caráter dos filhos. Começa no berço, na infância. Então, um lar acolhedor e repleto de bons modos. E o exemplo dos pais é primordial. Existe aí várias uniões que dão um nome de família. Homem com homem, mulher com mulher, e assim sucessivamente, que dá seu nome de família. Mas, biblicamente, casamento é entre um homem e uma mulher. Nós seguimos o que a palavra de Deus diz. A sociedade e as autoridades deveriam ser mais gratas à igreja e às famílias que levam os seus filhos a purificarem-se, andarem nos caminhos do Senhor, a serem bons cidadãos. Salmo 119, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Quando ele observa, coloca em prática os ensinamentos do Senhor. Então, a sociedade tem o seu referencial no seio da família. No seio da família. Esse modelo de família tradicional, estabelecido pela palavra de Deus, tem sido tão atacada, tão bombardeada. Zele pela sua família, ore pela sua família, proteja a sua família, lute pela sua família. Desde o princípio, Deus ordenou o primeiro casal, Adão e Eva, que se multiplicassem e que povoassem a terra. Está lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, que povoassem, que multiplicassem. Um casal constitui uma família, gera filhos e filhas, constrói um grupo social que, somado a outras famílias que participam do mesmo princípio, dão forma a uma sociedade. Entende? Então, o modelo de família verdadeiro é o modelo de família que Deus
estabeleceu. Então, uma sociedade sem esse modelo de família tradicional, estabelecido segundo a palavra de Deus, se torna uma sociedade doentia, enferma, descaracterizada, frutos de homens com a mente distante do seu Criador, né? Alguns aspectos que evidenciam a importância da família, biblicamente falando, para a sociedade, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade, para evitar crianças desamparadas, moradores de rua, para evitar dependentes de drogas, álcool, tabagismo e assim sucessivamente. Para a igreja, a importância da família para a igreja, pois cria lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas. Para o casal, atender às necessidades afetivas do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade, né? O amor, o carinho, a atenção, a presença, o reconhecimento. Para os filhos, criá-los e educá-los na admoestação do Senhor. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então, aspectos que evidenciam a importância da família para a sociedade, para a igreja, para o lar, para os filhos, para os cônjuges. A família que Deus estabeleceu. A maior parcela de responsabilidade na educação dos filhos é dos pais. Cuidado com quem está educando os seus filhos. Que tipo de ensinamento seus filhos estão tendo? Acompanhe os estudos do seu filho. Pais não devem deixar que outras instituições o substituam na educação do seu filho. O lar dá educação. A escola vai dar o conhecimento. A escola vai dar o conhecimento, o lar vai dar a educação. Então, a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos familiares. Quando Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança, lá em Gênesis capítulo 12, ainda que Abraão estivesse ali como indivíduo, Deus estava incluindo ali a sua família. Ele e sua esposa, Sara. E a partir do filho deles, Isaac, Deus daria continuidade à aliança, à promessa de fazer uma grande nação e ser que esta nação, este povo, viria a ser bênção para as demais famílias. Então, família estruturada presta uma relevante contribuição para os governos, né? Uma família onde os seus componentes são criados dentro de um padrão de moralidade, disciplina e tem um relacionamento de respeito, amor e carinho, formam pessoas emocionalmente fortes, mentalmente preparadas para enfrentar as adversidades, as vicissitudes da vida. Quando esta família pertence a uma igreja operante e comprometida com a palavra de Deus, retira pessoas excluídas da sociedade e faz com que assente entre príncipes. Olha a importância, o papel da igreja, o papel da família, como agente transformador nesta sociedade para pessoas marginalizadas que vivem no mundo do crime, dos vícios, na sarjeta,
Estas pessoas, muitas são alcançadas pelo poder transformador do Evangelho de Cristo, que recebe a transformação de vida e um novo caráter. Então, a família saudável cria, traz paz para uma nação. O papel da família, porque existem tantas pessoas mendigando pelas ruas, debaixo das pontes, pedintes, são membros de famílias desestruturadas, descaracterizadas, doentias, famílias onde Deus não está no centro dela. Então, as consequências vêm. Então, o modelo de família que Deus estabeleceu, que Deus criou, quando Deus está no centro dela, ela é uma família sadia e ela é uma agência de Deus para trazer as boas novas, para trazer a paz, para cuidar daqueles que estão precisando. Família, o modelo tradicional, estabelecido, criado por Deus. Então, a família saudável traz paz para a nação. Quando a família vai bem, a igreja e a sociedade vão bem e a nação recebe os benefícios desta família bem estruturada. As famílias estruturadas e sólidas contribuem para uma sociedade mais civilizada e melhor. A igreja ela vai cumprir bem o seu papel, ela tira as pessoas da marginalidade, dos vícios, da criminalidade e dá ao governo um suporte especial no combate aos delitos de forma geral e uma oportunidade para se ter uma sociedade mais justa e igualitária. Olha a importância da família na igreja, dos ensinamentos da palavra de Deus para a família, de uma escola dominical, onde aprendemos isto, onde aprendemos a cuidar da nossa família, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E os frutos vêm. Os frutos vêm. Então, quando nós colocamos em prática os ensinamentos da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, nossa família vai se fortalecendo. E nós passamos a ser luz neste mundo, sal nesta geração, fazendo a diferença, plantando o bem, a paz, cuidando de quem precisa. Famílias estruturadas, famílias fortes. Obviamente teremos uma igreja forte, uma igreja estruturada para a glória de Deus. Então a maioria das crianças abandonadas, dos andarilhos pedintes, dos excluídos da sociedade, ou que vive à margem dela, da sociedade, são reflexo de famílias desestruturadas, onde há falta de amor, falta de carinho, falta de compromisso, falta de respeito. São frutos ou resultados, consequências de famílias desestruturadas. Segundo tópico, vivendo em crise por não ter uma família. Como é difícil para uma pessoa que não tem uma família para refugiar-se, né? Para se proteger, para se sentir amparado, guardado.
que não tem um lar acolhedor, não tem hospitalidade, não tem afeto, não tem agasalho, não tem aconchego, não tem uma família para um refrigério. Como é difícil para uma pessoa desta. Por isso, zele, cuide, proteja, ore, interceda por sua família. Cuide, ame, respeite, honre o seu cônjuge, a sua família, né? Então, como é difícil para uma pessoa que não tem uma família para refrigério, não tem conforto físico e moral, não tem refrigério para a alma, não tem bálsamo para curar as feridas causadas pelas adversidades da vida, né? Então, nem sempre ter uma casa quer dizer que se tem um lar. Nem sempre ter uma casa quer dizer que se tem um lar. Lá é o local que mora uma família. Ter uma casa não significa que terá uma família estruturada, né? Se a casa estiver edificada na rocha que é Jesus Cristo, ao Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o centro, se Deus não estiver no centro, se não estivermos apoiados nos ensinamentos do nosso Deus, nos desestruturamos e caímos. Então valorize, ore, interceda. Nós estamos numa escola bíblica aqui para cristãos. Se você está assistindo e você não é cristão, a palavra de Deus te ensina o modelo ideal estabelecido por Deus. Coloque Deus no centro da sua família. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua família. E você verá que a paz de Cristo inundará o teu ser. Então, cuide da sua família. Se a casa não estiver edificada na rocha, ela se transforma em um lar infeliz. Mas quando ela está firmada em Cristo, a paz de Deus vem para esta casa, né? Então, quem não tem um lar vive na solidão. É uma coisa triste quando a pessoa tem uma família, mas vive em clima de guerra, de hostilidade, de tensão frequente, onde não há um respeito, onde só há grosseria. Meu Deus, meu Deus. Então a gente precisa voltar à palavra de Deus. Se passamos por guerras, situações difíceis nesta vida, nesta sociedade, mas se temos paz em casa, será um ser humano estruturado e saudável. Passamos por problemas diariamente, mas quando chegamos em casa e temos nossa família estruturada, paz de Cristo inunda nosso ser. Ai, como é bom isto. Então glorifica a Deus. Ore. Eu não sei como é que está a sua família, mas de uma coisa eu tenho certeza. Quando colocamos Deus no centro, Deus alinha as coisas. Deus alinha as coisas. Então vamos voltar à palavra de Deus, né? A família é o antídoto contra as doenças desta sociedade e uma ajuda imensurável para superar crises. Então ore pela sua família, né? A família ajuda a vencer as crises na sociedade. A família unida tem mais capacidade de superar dificuldades e se recobrar facilmente a mudança inesperadas. Quando a família está unida, ela tem mais capacidade de superar as dificuldades, as adversidades, as vicissitudes, os problemas
que a vida nos impõe. Então não perca a sua família. Não perca a sua família, porque ela é o analgésico que combate a dor em tempo de crise. Né? O filho pródigo nos dá um exemplo, registrado lá em Lucas, um evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, a partir ali do versículo 11. Aquele jovem abandonou a casa do pai e foi viver a sua vida. Só que os recursos dele haviam acabado e ele foi parar no chiqueiro de porcos, alimentando porcos. E ele lembrou da casa do pai, do cuidado que ele tinha, do alimento na hora certa, da proteção, do amor do pai. Ele estava seguro em casa. Ele se arrepende e volta, mesmo humilhado, querendo ser como um dos empregados do pai, porque a situação que ele estava vivendo, ele lembrou que até os empregados da casa do seu pai viviam muito, mas muito, muito melhor do que a situação que ele estava passando. Então, humilhado, ele volta para casa, porque em casa ele tinha aquilo que o mundo nunca iria lhe oferecer, né? Então, quem não vence as crises não tem história para contar, porque desiste nas primeiras dificuldades ou circunstâncias adversas. Não existe família perfeita. Toda família tem seus problemas. São pessoas diferentes, com personalidade diferente, às vezes de culturas diferentes, mas quando se unem num único propósito, se respeitam, se compreendem, conversam, Deus abençoa esta família, esta união, né? Não existe família perfeita, mas existe famílias saudáveis e estruturadas, sólidas, né? Onde há respeito no relacionamento, onde cada membro cumpre o seu papel, onde há cooperação e compromisso, né? Cooperação, compreensão entre os membros, onde há amor, responsabilidade, respeito, cumplicidade. Então a família tradicional, a família considerada por muitos como falida ou fora da moda, é justamente a que nos momentos difíceis da vida nos acolhe, nos protege, nos sustenta. Nos sustenta. Então, nem tudo que se diz aí que é família. Não é família tudo que se diz aí. Família é aquilo que Deus criou. Obviamente que o mundo está de cabeça para baixo. O mundo, o sistema se opõe a Cristo. Se opõe a tudo que vem de Deus. Então, aquilo que Deus formou, o mundo, o homem distante de Deus, distorce. Vai distorcendo e quer empurrar goela abaixo para que aceitemos. Mas nós respeitamos a opinião de cada um. Faça da sua vida o que bem entender. Mas nós ficamos com a palavra de Deus. Então, quem vive com as pessoas que ama, melhora a qualidade de vida. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, está lá: goza a vida com a mulher que amas. Goza a vida com a mulher que amas. No Salmo 128, o Salmo da família, está dizendo, ó, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E temer não é ter medo, é respeitar, é honrar, é render-lhe graça. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, segue a sua palavra, né? Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e que irás bem. Aí diz, ó, a tua mulher será
como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos, como o planta de oliveira à roda da mesa, assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Bem-aventurado aquele que coloca Deus no centro, no meio da sua família. Então, ore, proteja, cuide, zele pela sua família. O bom relacionamento familiar é a chave para se viver melhor, né? E para a gente finalizar, a família cuida da saúde dos seus membros. A família não é um contrato periódico, temporário ou experimental. É como a palavra de Deus diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem até que a morte os separe, né? Mas é uma aliança inquebrável, indissolúvel, indestrutível. Então, família, não sigamos o modelo do mundo. No mundo as pessoas já casam e quando casam, já pensando em se separar. Se não der certo, separa. Já vai com este pensamento. Então, o casamento cristão, ele não é experimental. Nós estudamos isso na nossa segunda lição. Namoro, noivado e casamento. O casamento cristão não é experimental, é para ver se vai dar certo. Não vá nesta ideia. Não vá nesta ideia. Né? Então, ele não é experimental, ele não é temporário. Ele não vai até o momento que a enfermidade chega, abandona e vai embora e vai atrás de outro. Não é assim. Né? A palavra de Deus não ensina assim. Então, precisamos cuidar da nossa saúde, da saúde física do nosso cônjuge, dos nossos filhos, né? Cuidando da nossa família. Nós somos responsáveis pelo bem-estar do corpo físico dos membros da nossa família. Nós temos exemplo lá no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, versículo 22, ali, quando Jairo vai até Jesus, aquele mestre da sinagoga vai até Jesus, pedindo que Jesus curasse a sua filha. Nós vemos lá em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 11, quando Marta e Maria manda avisar Jesus que Lázaro estava doente. Então, cuide, se preocupe com a saúde sua, do seu cônjuge, da sua família, né? Precisamos ter cuidado também com a nossa saúde mental. Não somos responsáveis pelo bem-estar, nós somos responsáveis pelo bem-estar dos membros da nossa família. Então precisamos compreender que tudo pode suceder ao justo e ao ímpio. Nós estamos nesta terra, então estamos sujeitos a tudo isso, mas precisamos zelar pela nossa família. Não é só na parte espiritual. Também precisamos cuidar integralmente da nossa família, né? Cuidado espiritual, com a saúde espiritual também. Nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros da nossa família, porque nos foi dado biblicamente esta incumbência, homem, de sermos sacerdotes do nosso lar. É nosso dever interceder pelos nossos filhos e cuidar bem deles também espiritualmente, né? Ensinando, admoestando no temor do Senhor, sendo um exemplo para eles, né? Ensina o jovem no caminho em que deve andar, para que quando crescer ele não venha se desviar do caminho do Senhor. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Né? Então, não deixemos de orar,
pela nossa família, de apresentar, de consagrá-lo ao Senhor, de incentivar nossa família a adorar a Deus, fazendo culto familiar, culto doméstico, acompanhando nossos filhos na escola bíblica, os cultos de instrução na igreja. Sejamos exemplo para a nossa família, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então, quando Jesus diz lá no Evangelho escrito por Mateus, ali falando sobre o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, Jesus vai falar para sermos exemplo, para sermos o sal que tempera nesta sociedade doente, para sermos a luz nesta geração que está em trevas. Então, quando a nossa família é exemplo, outras pessoas se sentem atraídas a Cristo e o nome de Jesus é glorificado, né? Então, cuidar da família é uma responsabilidade de todos nós. Sem a família que nos gerou e nos deu nome e sobrenome, e cuidou e nos educou, e nos primeiros dias, meses, anos de nascimento e assim sucessivamente, seria impossível chegarmos ao estágio ao qual nos encontramos. Então, agradeçamos a Deus pelo cuidado, pela proteção, por Ele ter nos encontrado, por Ele ter nos encontrado, por estarmos em Sua presença, enquanto tantos estão aí, morrendo fisicamente, morrendo espiritualmente, padecendo. Mas nós estamos aqui, aprendendo o que a palavra de Deus nos ensina. E nós somos canal de Deus para abençoar estas pessoas. No livro de Isaías, capítulo 6, Deus pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? Isaías se prontifica: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, a pergunta continua ecoando aos nossos corações: quem enviarei? Então, nós precisamos ser canal de Deus para abençoar famílias, para abençoar vidas. Então, ame, cuide, zele, abençoe, proteja, ore pela sua família. Que Deus abençoe.